Olá, você que está na programação da Rede Alesp, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós estamos circulando diversos municípios que interessam à Revolução Constitucionalista de 1932. Lugares em que aconteceram batalhas, as pessoas lutaram por uma Constituição. Aqui ao meu lado está a professora Jéssica Leme. Ela é historiadora e traz para a gente aqui novidades interessantes. Contar um pouquinho sobre a história no município em Itararé. A gente já circulou alguns lugares aqui em Itararé contando essa história aqui da Revolução no município, mas é claro que tem mais coisa interessante, certo? Opa, com certeza. Aí eu questiono. Na verdade, eu trago aqui uma informação. Nós conversamos com poucas mulheres durante as gravações desse especial. E aí eu estou sentindo falta de mais mulheres, de fato, nesse especial. Temos uma outra mulher que vai contar a história de outras mulheres também relacionadas à Revolução. Dá para falar sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, estou muito feliz de estar participando, né? Agradeço o convite e é sempre muito bom a gente falar da história de onde a gente vive, né? E pensar que a nossa cidade de Itararé, ela está aí nos livros de história, o tempo todo sendo rememorada graças a ser palco, né, das duas grandes revoluções aí do século XX na história política do Brasil, né? Então, como você comentou, vocês estão aí já acompanhando, né, a história da Revolução Constitucionalista e eu acho importante a gente pontuar a questão feminina dentro dessa revolução. Né, pensando aí o contexto da época, né, a gente está falando de 1932, então nós temos ali Getúlio Vargas no poder já há 2 anos, né, trazendo muitas novidades dentro do contexto político brasileiro. E como a gente sabe, né, o Getúlio ele vai trazer ali o voto feminino em 1934. Mas antes disso teve toda uma luta feminina, né, para você conseguir ocupar espaços que antes não eram acessados pelas mulheres, né? Então, dentro do contexto da Revolução Constitucionalista, ficou muito famoso alguns pontos onde as mulheres participaram, principalmente a mulher branca, dentro da campanha do ouro, que era onde as mulheres paulistas arrecadavam joias, arrecadavam dinheiro das famílias abastadas da cidade de São Paulo, para que pudesse financiar esses soldados no conflito. Né? Porque, afinal de contas, como era uma revolução ali da elite paulista no princípio, né? Havia necessidade de você angariar dinheiro para uniforme, para armamento, para deslocamento de tropas. Né? Então, toda essa situação fez com que a mulher paulistana branca de elite fosse em busca dessa renda. Né? Por outro lado, nós temos também, nesse mesmo meio tempo ali na cidade de São Paulo, crescendo o chamado Frente Negra, que era um grupo social, político negro, né, que já vinha se organizando há algum tempo ali, desde a ascensão do Getúlio Vargas. E esse grupo, ele tinha várias ações. A população que se filiava à Frente Negra, a população negra, né? Lembrando que a gente está falando de um período histórico muito próximo à abolição, então uma população marginalizada, analfabeta, com poucas oportunidades, né? Ela se filiava à Frente Negra e a partir dela ela tinha até uma carteirinha de filiado. E isso dava um certo sentimento de grupo. E dentro desse grupo da Frente Negra, a partir do estouro da Revolução, esse grupo quis fazer parte da Revolução Constitucionalista também. Então, nós temos um batalhão de homens negros da Frente Negra que vai lutar na Revolução Constitucionalista e, junto com eles, um grupo de mulheres negras também. Num primeiro momento, né, as mulheres negras elas vão partir principalmente para a questão da enfermaria. Não que as mulheres brancas também não tenham ido para o fronte nesse sentido, mas em um número muito menor, né? Porque também nesse momento a mulher branca, ela sendo elitizada, ela não se colocaria nesse espaço de risco. Enquanto a mulher negra, marginalizada, sem grandes oportunidades, foi a primeira a ir para os campos de batalha com os homens. Então, no primeiro momento, o trabalho delas era unicamente o de enfermagem, né? Mesmo que elas não tivessem treinamento de enfermeira, porque naquele período histórico elas não eram aceitas em cursos de enfermagem. Então, era tudo feito de uma maneira muito rudimentar ali, meio que no notório saber. E aí a gente vai ter a figura da Maria Soldado. Né? A Maria Soldado era uma mulher negra, né, que trabalhava em casa de família como cozinheira e no estouro da Revolução ela se torna uma mulher ali combatente. Né? Ela vai para o campo de batalha, num primeiro momento trabalha como enfermeira, mas ela sente a atração ali realmente pelo fronte. Então é quando ela vai pegar em armas e vai lutar pela Revolução também. Inclusive ela vem batalhar aqui na cidade de Itararé e na região de Buri também.
Hoje ela está no panteão dos heróis da Revolução Constitucionalista lá em São Paulo, né? Os restos mortais dela estão lá junto com os homens, e ela se tornou o rosto feminino da Revolução Constitucionalista, né? Uma mulher negra. Então, a partir dela, a gente consegue perceber aí a inserção da mulher negra no Brasil também na área de enfermagem, né? Tem muitas publicações, né, que mostram ela como uma das primeiras enfermeiras negras do Brasil. Jéssica, essa sua informação é de fundamental importância. Acho que vem, ainda mais agora, né, neste ano de 2024, que a gente vem falando tanto sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, as questões de leis. Nós estamos na TV Legislativa, né? Então, assim, o quanto isso vem sendo fomentado dentro do Parlamento Paulista, aquilo que vem sendo discutido pelos parlamentares, né? Se hoje, no ano de 2024, dos 94 parlamentares, 25 são mulheres, imagina só lá atrás a dificuldade que foi, né? No período em que ela viveu toda essa trajetória, a mulher sequer podia votar, né? Então, a mulher não era vista nesses ambientes, né? Então, mesmo ela sendo uma mulher negra, né, num contexto de marginalização da época, né, que era muito maior do que hoje, né, um contexto racial muito mais difícil de ser vivido, né, ela conseguir atingir esse patamar, né, de ser o rosto da Revolução Constitucionalista feminino em São Paulo, né, então ela é de extrema importância para a gente. Só um adendo a você que está nos acompanhando, vez ou outra você vai escutar um barulho de fundo. Nós estamos bem pertinho da rua aqui gravando esse especial. A gente está dentro do museu, mas para que você não fique assustado, a gente pede até desculpa a você por esse barulho, mas faz parte desse processo. Aí, ó, passou uma moto, é assim mesmo, não tem jeito. Agora, Jéssica, eu acho que é importante a gente também refletir sobre a mulher branca que estava no processo da Revolução. Você trouxe a figura desta mulher especificamente, mas é possível dizer de alguma mulher branca que teve fundamental importância na participação? Olha, as mulheres brancas, elas tinham, né, por ser mulheres da elite, elas sempre ficavam na retaguarda, sempre nos bastidores. Então, nós não temos nenhum nome específico para destacar agora, né? Mas nesse momento do bastidor, claro que ela teve de extrema importância também, porque eram essas mulheres que costuravam, que cozinhavam, que faziam toda a logística da Revolução Constitucionalista. Fora isso, o papel feminino branco na capital paulista também foi da propaganda. Então, toda essa parte ideológica, as entrevistas em rádio, as publicações em revistas, as manifestações nas ruas, com a imagem do soldado constitucionalista, né, tentando trazer os jovens para essa revolução, foi papel feminino lá na cidade de São Paulo, principalmente. Por que você acredita o que teria sido o porquê disso, da mulher branca como uma imagem interessante? Na verdade, se a gente for pensar, né, como você disse, no passado a mulher já não tinha quase nenhum espaço, né? E se a gente for pensar na historiografia, mesmo a produção histórica hoje, ela ainda é incipiente na questão feminina, né? A gente ainda tem muito o que buscar, tem muita fonte para se analisar, né? E essa questão da mulher, ela fica ali, né, na capital, enquanto os maridos vão para o front, né? E principalmente os filhos, né? Porque eu acredito que os demais colegas que já comentaram com você sobre a Revolução falaram sobre o Batalhão 14 de Julho, né? Que era formado pela grande maioria dos universitários. Então eram meninos muito jovens, né? Filhos dessas mulheres, né? Então a intenção realmente dessa classe de mulheres era realmente abastecer os filhos no front e lembrando sempre da política da época, né? Era uma camada social que era muito favorecida pela política do café e leite antes da chegada de Getúlio Vargas. Então, de certa forma, esse grupo feminino queria a volta daquela imponência do Estado de São Paulo dentro da política brasileira, né? De certa forma, elas tinham perdido espaço, né? Quando Getúlio Vargas chega em 1930, a política brasileira muda totalmente de cenário, né? São Paulo, que era, como se diz até hoje, né, em alguns espaços, né, a locomotiva do Brasil, né, que arrastava todos os outros estados com a sua economia, ele perde, de certa forma, aquela hegemonia, né? A partir do momento que um gaúcho assume a presidência do Brasil, né? Foge de toda a lógica que eles estavam habituados. Então eu entendo, né, que essa elite paulistana, não só as mulheres, mas também aqueles que pensaram a Revolução, além de buscar essa Constituição nova, queriam buscar aquele espaço que São Paulo tinha antes de Getúlio, aquele espaço de poder. Jéssica, nós estamos na divisa São Paulo, Paraná.
Como é que os sulistas observam a Revolução Constitucionalista de 32? Interessante, né, a pergunta, porque realmente, morando aqui na divisa, né, e pensando historicamente, obviamente a gente vai ter esses dois olhares, né, sobre a Revolução. Então, pensando ali, Tararé já tinha vivido a Revolução de 30, que já deixou muitas marcas aqui no município, né? Não só por todo o furor da Revolução de 30, mas pela personificação mesmo do Getúlio aqui na cidade, né? Isso é muito forte aqui no nosso município. A gente consegue observar que repartições públicas, comércio, tudo tem alguma imagem que lembra Getúlio, porque realmente marcou muito. E logo depois, em 32, a gente tem esse novo boom revolucionário aqui, né? De novo com a figura do Getúlio sendo questionada, né? Agora com o estado de São Paulo ali praticamente em guerra civil. Então, quando a gente pensa no local naquele momento, havia uma divisão dentro da cidade, né? Mas ainda tendo a falar, né, como professora pesquisadora do Getúlio, né, que a cidade tendia mais ao lado do Getúlio, né? Itararé já era uma cidade mais voltada a defender o governo getulista do que pensar nessa questão, não que não se quisesse a Constituição, mas tinha aquele furor da Revolução passada. E regionalmente pensando, como a gente sabe historiograficamente, né, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, obviamente, ficaram do lado de Getúlio, né? Se a gente for fazer um comparativo com a Revolução de 30, também esses três estados deram salvaguarda para o Getúlio chegar até o estado de São Paulo e por fim na Revolução de 30, né? Então, ao pensar em que essa região toda pensa, eu colocaria que todos estavam muito a favor de Getúlio Vargas. Nós estamos no estado de São Paulo. E como que era o diálogo, então, com os demais municípios que participaram da Revolução Constitucionalista, né? Nós passamos por Socorro, Cachoeira Paulista, Lavrinhas, Cruzeiro, Queluz. Então, enfim, como é que era essa questão, né? Porque somos paulistas. Sim. Eu acredito que por estarmos na fronteira, como você falou, né, com a divisa do estado do Paraná, sempre fica aquele vai e vem cultural até, né? Então, pela historiografia, a gente sabe que aqui a cidade de Tararé, durante a Revolução Constitucionalista, ficou com esse imaginário de que o Paraná seria nosso apoiador. Então, naquele momento em que as tropas gaúchas, né, vindas do sul, que estavam aí para lutar a favor de Getúlio, elas seriam impedidas a partir do momento que chegassem ao Paraná, o que não aconteceu, né? Então a gente sabe ali, nos textos de memorialista, inclusive, né, de depoimentos de soldados que estavam lutando aqui no fronte, que eles ficaram aguardando esse apoio do Paraná, que não chegou, né? Quando eles se depararam, os gaúchos já estavam entrando em Itararé através das fazendas, né? Então foi, de certa forma, uma ilusão do povo itarareense, talvez por ter esse contato direto com o Paraná, de que eles seriam um aliado nosso, né? Aqui na região, as cidades que se uniram muito dentro da Constitucionalista, né, enquanto força amiga mesmo, Itapetininga, Buri, né, é todo um entorno que se uniu ali, não só com soldados, como armamentos e deslocamento de tropas, né, para essa revolução que aqui ocorreu. Jéssica, outra coisa importante, né? A Jéssica, ela é especialista em Getúlio Vargas. Então, acho que a gente precisa mencionar, trazer, recuperar essa história, embora você que já esteja aí do outro lado, acompanhando exatamente o que os historiadores já falaram, né? Os nossos entrevistados, mas a gente precisa recuperar exatamente isso, melhor ainda, com uma especialista em Getúlio Vargas, por favor. Bem, pessoal, acho que o importante a gente entender Getúlio Vargas, né, para o estado de São Paulo, inclusive, é que no contexto da política em que o Getúlio chegou, o estado de São Paulo, como eu já mencionei, né, ele era realmente um bastião da política no país, né? Então ele era aquele que mais se destacava. Nós tínhamos a alternância de poder entre o estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que era conhecida como café e leite. Então, quando chega o Getúlio em 1930, a gente tem uma ruptura muito grande, né? E essa ruptura, ela também é muito cultural, né? Nós vamos ter ali, pela primeira vez, um presidente gaúcho, que traz ali todas as suas insígnias, né? Vocês devem se lembrar que várias vezes o Getúlio Vargas se apresentava, inclusive, de bombacha, né? Que para o paulistano, para o paulista na época, aquilo ali era uma figura pitoresca, né? A gente tem a tendência, né, de pensar de forma anacrônica que tudo era muito fácil naquela época, né? Mas a informação não chegava, né? Então você ter uma imagem ali totalmente destoada da sua convivência gerava uma certa repulsa àquele político, né?
Então, as elites paulistas, por que eu falo tantas elites paulistas, né? Porque nós estamos falando de um Brasil que era muito analfabeto ainda, né? A gente acabou de sair de uma abolição da escravatura, então nós tínhamos ali um grupo social em São Paulo, pertencente principalmente aos grandes produtores de café que fundaram ali a Avenida Paulista, que era quem tinha informação, vamos dizer assim, né? Que conseguia ter mais acesso ao entendimento da política mesmo. Então, quando o Getúlio chega, ele mexe com todo esse grupo, que estava estabelecido há bastante tempo já nos mecanismos de poder econômico, político, social, e isso vai, obviamente, gerar muitas situações ali de desgosto do povo paulista, né? A gente costuma lembrar também que a política do Getúlio Vargas, logo de início, foi de retirar todo e qualquer inimigo do seu governo do poder, né? E isso incluiu, inclusive, o governador de São Paulo, que foi alterado para um interventor, né? Que era o quê? Eram grupos, né, políticos ligados a Getúlio que governavam os estados. Quem veio governar São Paulo foi um homem de Pernambuco, né? Então, totalmente desligado da cultura, do local. Então, isso foi mais um agente, né, para que esse grupo político que era estabelecido se incomode com Getúlio Vargas e busque, então, a Revolução Constituinte. Além disso, a necessidade da Constituição, né, com a tentativa de colocar esse grupo cafeeiro de novo num patamar ali de poder. Por falar na Constituinte, como é que você observa todo esse processo? Eu acho que foi uma vitória paulista. Né? Mesmo que a gente esteja comentando aqui de todos os pormenores, né? Como os colegas já devem ter comentado das batalhas, da dificuldade que foi, né, para os soldados estarem no fronte, eu acho que foi uma vitória imensa de São Paulo, né? Muito representativa, inclusive para a nossa cultura paulista, né? Porque, afinal de contas, a gente estava, sim, vivendo sobre uma ditadura, né? Os livros de história trazem, né, sempre Revolução de 1930, mas há de se questionar se não foi um golpe de 1930, né? Que, afinal de contas, o Getúlio chega ao poder sem uma eleição limpa, né? Ele chega através de todo um processo ali, encabeçado por alguns nomes, né, que o colocam como presidente. Então, quando São Paulo se coloca à frente do país, né, exigindo essa Constituição, eu acho que a gente tem que se orgulhar muito disso, né? Não é à toa que nós temos um feriado, que a gente lembra disso nas escolas, aqui na nossa cidade, como nas demais que você visitou, com certeza vão haver, né, momentos ali cívicos para a gente estar lembrando essa data. Eu acho que isso é super importante, como você falou, no contexto atual também, né, não deixa de ser um assunto que a gente tem que estar discutindo, porque foi um momento que a população se colocou à frente de um ditador. Né? Queremos leis, queremos organização, queremos uma Constituição que nos deixe claro como esse governo vai caminhar, né? Então eu acho que a gente tem só que se orgulhar mesmo, não só, né, de todo esse movimento, mas de todo mundo que lutou naquele fronte, né? Eu, como professora de história, já há muito tempo trabalhando em sala de aula, né? A gente sente por não ter tanto tempo para trabalhar esses assuntos, porque hoje, né, tudo tem tanto a ensinar, mas a gente percebe também que ainda falta muito nos livros de história nomes. Né, eu acho que a gente precisa dar nomes a essas pessoas, né? Como eu comentei no início, a participação feminina, a participação negra, nós tivemos a participação de um grupo indígena dentro da Revolução Constitucionalista, né? Um grupo de indígenas caigangue fizeram um batalhão também para lutar, e tudo isso é questionável, né? O que esses grupos queriam? Será que um indígena naquela época, ele sabia o que era uma constituinte, né? Esse batalhão negro que nem acesso à escola teve, ele sabia o que era uma constituinte, o que levou esses grupos, né, a estarem na Revolução? Então, a princípio, né, a gente costuma pensar que é o sentimento mesmo de paulistano, de paulista, né, de querer estar naquele grupo, de querer lutar pelo ideal do Estado, que eu acho que hoje a gente vê muito fraco na juventude. Né, pensando nesses universitários aí que iniciaram o Batalhão 14 de Julho, hoje eu não vejo nos jovens tanto furor assim por um ideal. E exatamente para esses jovens, né, o que você teria a dizer? Eu acredito que hoje o jovem, ele tem interesse na política, porém ele tem interesse nesse debate raso, né, que acontece muito nas redes sociais, né, que a gente percebe. Eu percebo também em sala de aula, né, que trabalho com adolescentes no ensino médio. Então eu sinto que eles têm interesse, mas eles ainda têm muita dificuldade em sair do raso, em sair da rede social, em ir para a rua realmente, em buscar conhecer realmente o que é a política, o que é uma constituinte, como se elabora uma lei, né? Eu sempre fico chateada até, porque às vezes as pessoas falam, mas determinada coisa deveria ser ensinada na escola, né? E sempre bate no professor de história. Porque eu não aprendi tal coisa na escola. E a gente está como agente transformador sim na escola, né? A gente está tentando. Eu acho que os futuros aí vão trazer boas novidades. Se hoje
É aí que está, né? A gente vai trazer aqui ideias que não, suposições, né? Mas assim, se hoje tivesse que acontecer, de fato, uma revolução como essa, o que seria dos paulistas? No contexto atual, se a gente for pensar, nós temos uma força motriz hoje, né, já citando as redes sociais, de impulsionar as pessoas numa determinada ideia. Mas nós temos também as bolhas, né, as bolhas sociais, que as pessoas só escutam aquilo que lhe interessam, só falam daquilo que interessa. Então, eu acho que nesse período da Revolução Constitucionalista, você conseguia ter uma abertura maior para conversar sobre coisas que talvez você não conhecesse, que não te interessasse muito. Hoje, com essas bolhas, fica um pouco mais complicado. E pensando hoje, eu acho difícil um movimento dessa magnitude ser organizado. Não vejo esse ímpeto social de se unir. Acho que a nossa sociedade hoje é muito mais individualista. Porque se a gente for pensar, a Revolução Constitucionalista ela aconteceu porque foi um desejo de muitas pessoas. Mas, Jéssica, a gente tem observado na própria Assembleia Legislativa, né, as mulheres unidas, as pessoas negras reunidas. Hoje, por acessos que o parlamento o cidadão conseguiu eleger, por exemplo, parlamentares, representatividade, deputados LGBTQIA+, que estão chegando. Como que a gente pensar, né, para quebrar essas bolhas? Porque, de repente, tem acontecido diversas revoluções. Sim, uma revolução, pequenas revoluções, micro-revoluções, né? Exatamente isso. De fato. Eu acredito que virá desses grupos, realmente, a mudança, né? Eu acho que essa representatividade que já existe, mas ainda é incipiente, a gente precisa batalhar para mais, né? Principalmente eu, como mulher, né? Falo muito sobre a participação feminina dentro da política, dentro do espaço escolar, a necessidade da gente se colocar mais, né? Eu vejo que o movimento negro, ele é muito forte hoje, inclusive também o movimento dos LGBTQIA+, inclusive, né? Enfim, esses grupos, eles têm se fortalecido, né? Eu acredito que as próximas gerações vai aumentar ainda mais, porque a gente percebe esse movimento dentro da escola, né? Hoje a gente já consegue ter essas perguntas, esses questionamentos. Eu, enquanto aluna, não me perguntava onde está a mulher na história, onde está o negro na história, só lá na escravidão? Não, hoje o aluno já questiona. Então você percebe que já mudou. Houve uma Constituição em 34 que deu lugar para o voto feminino. Voto feminino. Importante isso. A Constituição também mudou em 88. Muito. Será que é possível, de repente, que aconteça algum mexe por aí para uma reformulação? A gente vê muitas emendas, né? As emendas que sempre buscam dar uma atualizada na nossa Constituição, né? A Constituição de 88 ela é extremamente moderna, né? A Constituição de 88 a gente chama ela de cidadã, né? E ela é uma das mais modernas do mundo. Então ela tem uma base muito forte. Eu acho que a importância dela ter sido feita lá naquele momento com tanto debate social e o contexto histórico da época também foi muito importante, né? Pós-ditadura militar. Então, a gente conseguiu um texto muito robusto. Então, eu acredito que essas transformações que vêm ocorrendo com pressão social desses grupos, né, estão favorecendo a nossa Constituição. Mas eu acredito que, com o passar do tempo, ela vai se encaixar na nossa sociedade aí, a contento da grande maioria. Jéssica, a gente está quase chegando no finalzinho do nosso programa, mas eu gostaria que você amarrasse tudo isso que a gente falou, né, para mencionar essa importância de Itararé, claro aqui, né, na divisa, repito, com o Paraná, mas e que isso ecoe daqui de Itararé, esses 92 anos, daqui 100 anos, né? E aí, o que você gostaria de dizer aos nossos telespectadores? Bem, eu como cidadã itararense, né, nasci e cresci aqui e hoje leciono aqui. Eu acredito que a Revolução Constitucionalista ela traz para o nosso município, né, um caráter de gostar de história, né? Aqui a gente tem muitos historiadores na cidade de formação, né? Você percebe que o município ele abraça essa história. Nós estamos aqui gravando dentro do Museu Municipal, temos a Casa de Cultura, temos o Monumento ao Soldado na Barreira, temos outros pontos, inclusive na cidade de observação, onde foram pontos de
de soldados entrincheirados, né? Então, a cidade, ela respira as revoluções, a de 30, de 32. Então, acho que para o nosso município, a gente não seria Itararé se não fosse esse período histórico, né? Que é tanto rememorado, que as crianças estudam desde pequena. Então, isso trouxe um caráter para a nossa cidade, né? E quando você fala da posteridade, né, da Revolução Constitucionalista, eu acho que é realmente nesse ponto, né? Lutar por aquilo que a gente acredita, né? E pensando nessa questão da união, né? De juntar pessoas que pensam igual para o bem, né? Mesmo que nesse contexto de guerra, né? Conseguimos a Constituinte de 34 no governo Getúlio, que foi importantíssima, né? Não só com o voto feminino, mas as leis do trabalho, né? E entre outras leis tão importantes de 34. Então, tudo isso é vitória paulista, né? E que a gente consiga, para as próximas gerações, passar esse furor, esse gosto pela história, né? E pela memória, que eu acho que é muito importante também, esse espaço no museu, o que é um espaço de memória, né? Que a gente consiga passar para os nossos filhos. Se esse pode ser um recado para a população de Itararé, e é claro que este programa vai alcançar todo o estado, né? Então, somando os grandes centros, né, ali a capital paulista, a Grande São Paulo também, seria mais ou menos o mesmo diálogo? Você teria um recado diferente para essa população? Eu acho que talvez o sentimento seja diferente, né? Porque aqui na nossa cidade, Itararé viveu 10 dias da Revolução até ser tomado pelo governo de Getúlio, né? Enquanto São Paulo teve mais tempo, né, de combates lá na capital. Então, eu acho que o sentimento pode ser um pouco diferente nos espaços, né? E São Paulo, como uma cidade muito grande, né, com tantos acontecimentos já havidos, talvez essa memória seja um pouco mais fraca, não sei, né? Vivo aqui no interior, mas eu percebo que aqui para nós ele é uma memória coletiva e forte. E de que forma levar essa grandeza de Itararé para essa grande cidade que é São Paulo? Eu acho que o estímulo ao turismo seria interessante. Eu penso que uma rota para você visitar essas cidades da Revolução seria legal. Eu acho que seria um estímulo, né? Como eu falei, nós não temos nenhuma cartilha sobre história do Estado de São Paulo, por exemplo, girando nas escolas públicas, né? Que é na rede onde eu trabalho. Então, eu acho que seria interessante uma produção historiográfica da história paulistana, que eu sei que alguns estados têm, e isso seria interessante como fomento ao cidadão de São Paulo conhecer a sua história, né? Porque eu acho que muita gente não conhece mesmo, né? Ou vê lá na escola quando pequeno e depois não rememora mais. Fica aí a sugestão, então, para os parlamentares, os deputados da Alesp que estão nos assistindo, acompanhando, né, a criação de algo bacana para que de fato seria aconteça. Interessante, mesmo que a gente tivesse um banco de dados, né, que fosse online, com as publicações da época, né? Aqui em Itararé nós temos algumas publicações, tanto aqui no museu quanto na Casa de Cultura, mas eu acredito que no estado todo a gente tenha várias publicações, cartazes da Revolução, né, que poderiam estar digitalizados também para o acesso do pesquisador, né, como da comunidade. Seria interessante. Jéssica, eu quero muito te agradecer, muito obrigado por esse tempo, não é? Muito obrigado por você trazer essa reflexão para o nosso telespectador. A gente está encerrando todo esse processo de visita ou visitação aos municípios que tiveram ligação direta com a Revolução de 32. Eu acho que fica essa menção, essa coragem do cidadão paulista, da cidadã paulista, né? Nessa menção dessa fase tão importante da nossa história e que ainda tem muito a nos ensinar, né? Nossa, sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Agradeço mesmo a oportunidade, agradeço vocês terem vindo a Itararé, né? Que é a nossa cidade aqui respira a Revolução, então acho que ela é figurinha que sempre tem que estar marcada aí nessa data. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que você que esteve aí conosco durante toda a exibição deste e dos demais programas pôde aprender um pouco mais dessa revolução que é tão importante para o nosso município de São Paulo. Muito obrigado por ter acompanhado essas histórias, essas trajetórias. Meu forte abraço para você. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau.